Muito boa noite, 21 horas, estamos chegando aqui para mais um programa, na verdade, o último programa dessa temporada que estamos falando sobre tendências empreendedoras. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos vocês que estão aí com a gente. Quando a gente começou a Rede CAI, a gente pensava no nome. E aí veio CAI, né? Que significa realizar tudo o que se espera com ética e disciplina. E claro, sobre isso a gente tem que falar sobre liderança, né? E esse é o tema do dia de hoje, onde a gente traz nesse episódio duas pessoas muito importantes aí da área da segurança pública que sim, trabalham sobre liderança, trabalham muito com ética e disciplina nas suas corporações. Bem-vindos, comandante Coronel Coutinho e Major Antônio Manuel. Obrigado pela presença de vocês. Tudo bem, gente? Tudo em paz? Boa noite, Calil. Boa noite, Vinícius. Obrigado aí pela oportunidade. Estamos aí. Bom, a gente já brifou aqui, mas é legal falar aqui até para quem nos acompanha. A gente está na segunda temporada do Podcai, né? O Podcai é filho aí da Rede CAI. A gente trabalha com empresários e empreendedores e ele nasceu dessa necessidade da gente trazer conteúdo para quem nos assiste, né? E essa segunda temporada a gente fez um estudo sobre tendências empreendedoras para 2023. E dentro dos estudos saiu um dos tópicos liderança, né? E aí o convite de chamá-los aqui para compartilhar com a gente um pouquinho da experiência de vocês, né, na área da segurança pública mais focada em liderança e obviamente que a gente tira proveito disso enquanto empresário e empreendedor, tá? Antes da gente começar aqui, eu vou apresentar o Coronel Coutinho, depois o Vini vai também apresentar o Major Manuel. Mas antes disso, eu quero pedir para que você que nos acompanha aqui, deixe seu like aqui no vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você seja sempre aí lembrado de quando sair um programa novo aqui no ar. E vamos lá, Coronel José Antônio Coutinho. Ingressou na Polícia Militar em 1992, somando mais de 30 anos de experiência na corporação. Doutor em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública, mestre em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública, bacharel em Educação Física e em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública também. Já atuou como comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias Aguiar, e foi comandante do 4º Batalhão de Polícia de Choque, Operações Especiais. Hoje atua como comandante do Comando de Policiamento do Choque da PM de São Paulo, tem 52 anos, é casado e pai de 2 garotas, certo? Isso. Faltou alguma coisa aqui? Não, isso aí mesmo. O que passa na cabeça aí vendo essa história de quase 30 anos resumido aqui em alguns parágrafos? Calil, você vai falando, a gente vai relembrando, né? Tem na polícia aos 20 anos de idade, em 1992, e decorridos aí 31 anos, a gente vê que contribuiu para a melhoria da nossa instituição, para levar um serviço melhor para a população e buscar aquilo que a Polícia Militar e o funcionalismo público em geral, ele procura, né? A promoção do bem comum e melhor servir a comunidade. Muito bem. Vai lá, tá contigo. E eu quero apresentar aos senhores Major Antônio Manuel Andrade Silva. Ele é coordenador operacional da Rota hoje, né? Ingressou na Polícia Militar em 1998, já são aí 25 anos de experiência na corporação. Mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, além de se formar em Gerenciamento de Crise, curso de Inteligência Policial, Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos, Liderança e Gestão de Pessoas pelo INSPER e Comunicação Não Violenta. Atuou no 1º Batalhão na Polícia Militar Metropolitano. A partir de 2009 está na Rota, onde exerce a função de coordenador operacional. Desde 2009, Manuel. Caramba, cara. Tem 46 anos, casado, pai de 3 crianças e triatleta, com foco em provas de longa distância. Bem-vindo. A mesma coisa, o que passa na cabeça quando rapidamente vê a história resumida aqui? É bacana, né, Calil? Vinícius, obrigado aí pela recepção. É bacana a gente imaginar que já são 25 anos de trabalho para a corporação e não parece, né? Não parece. A sensação é que passou rápido mesmo? Passou muito assim? rápido. Uau. Passou muito rápido. Se você para pensar, se você para escrever tudo que você viveu,
Você vê que são muitos momentos difíceis, né? A caminhada é longa, mas tá passando muito rápido. Boa. Bom, antes da gente entrar exatamente no tema, né, que é sobre liderança, eu queria que vocês fizessem uma análise aí do tempo que vocês atuam na polícia. O que que vocês acham que... Você acha que enquanto sociedade, a gente de fato vem melhorando? Quais são os benefícios que vocês veem aí ao longo da trajetória de vocês na polícia, do ponto de vista de entrega, de trabalho para a sociedade? Porque deve ter mudado muita coisa, né? A gente está falando aí do Coutinho que entrou em 92, o Manuel em 98, né? Mudou muita coisa ou também não? Se mantém uma tradição? Como é que vocês analisam esse cenário? Vou começar com o Coutinho, pode ser? Sim, Calil, tranquilo. A polícia militar ela evoluiu, a sociedade evoluiu. Você estava falando aí de quando eu me formei, no ano de 94, me formei em 94, quando fui trabalhar também na Zona Sul, e a polícia militar, a sociedade vivia outra realidade. Os equipamentos que a polícia militar dispunham à época não se comparam com os equipamentos de hoje. Não havia colete para o policial militar. Nenhum Uau. policial militar trabalhava com colete balístico. Nós trabalhávamos com um revólver com 6 munições. Caraca. A viatura era uma viatura bem diferente da viatura atual. Os equipamentos de proteção individuais eram poucos à época. Só que houve uma evolução, e também houve uma evolução da criminalidade, e a gente chega nos dias de hoje com equipamentos de ponta, com viaturas blindadas, semi-blindadas, né, no caso de algumas tropas atualmente, e coletes para toda a tropa, todo policial dispõe de uma pistola importada, comprada pela instituição. Então, equipamentos de ponta que favorecem a melhoria na prestação de serviço. Além disso, a questão de cursos, de especialização do policial hoje, ela é muito maior. O policial hoje ele é bem melhor preparado para executar a função que ele já executa, no caso da Polícia Militar, há quase 200 anos. Quando você fala que a tecnologia, né, de alguma forma veio mudando em benefício, a criminalidade também naquela época era outra, né? Porque quando falar hoje que uma época que o policial não tinha colete à prova de bala, eu nem me lembro disso, né? Porque eu já me lembro do policial com colete. Mas a gente também tá falando de uma criminalidade que talvez fosse, sei lá, mais leve naquela época, ou não, necessariamente. Calil, assim como a sociedade evolui, a criminalidade também evolui. Então hoje, assim como a Polícia Militar tem equipamentos mais novos, mais tecnológicos à sua disposição, a criminalidade também dispõe disso. Obviamente, o policial ele conta com a especialização, com o treinamento, com foco na formação, coisa que a gente não vê, ainda bem, né, na criminalidade. Então o policial ele treina, ele está preparado para atuar. Sim. E o policial sempre tem em foco, sempre tem em mente quando vai atuar numa ação, em qualquer tipo de ação, ele não perde de vista que ele tem que aplicar a lei e preservar a vida. Legal. E não é esse o enfoque da criminalidade. É porque tem uma inteligência envolvida aí, né? De alguma forma, estratégia, uma inteligência. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer do ponto de vista de que a polícia, até pelos treinamentos, né? Isso é uma coisa que a gente até conversou muito, né? Do quanto... Não sei se as pessoas têm ideia disso, porque eu também não tinha. Mas do quanto vocês estudam, né? A gente acabou de fazer a apresentação de vocês, doutor, mestre, né? Ou seja, quantos demais colegas de vocês... vocês sabem que eu acho que a população em geral não tem noção disso, né? Muitas vezes desconhece, né, cara? Tá. Muitas vezes desconhece, olha o policial achando que ele não tem uma formação acadêmica, mas atualmente a Polícia Militar dispõe de acadêmicos em todas as áreas. Então, obrigatoriamente, um major, um tenente-coronel, obrigatoriamente ele tem um mestrado. O coronel de Polícia Militar, obrigatoriamente ele tem um doutorado. E todos que são formados na academia são bacharéis em ciências policiais. É uma ciência nova? Sim, mas é uma ciência que está em expansão. Mas todos nós estudamos bastante. Muito bem, a mesma pergunta para você. Qual que é o panorama
que você entende aí do avanço e das mudanças que vieram acontecendo ao longo desse tempo? A polícia evoluiu demais, né, Calil? Eu, quando cheguei no primeiro batalhão na Zona Sul, né, quando eu me formei em 2001, era conhecido como Triângulo da Morte. Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. A gente tinha uma média de 70 homicídios por mês. Tava fácil, hein? Era algo absurdo. A polícia vem evoluindo cada vez mais, implantou o plano de policiamento inteligente, né? Os nossos estudos referente à criminologia, estudo referente a tudo que é relacionado a crime, faz com que a gente reduza a criminalidade, faz com que a gente empregue policial no local certo. Hoje a tecnologia está a nosso favor. Então, eu como coordenador operacional da rota, eu recebo diariamente o tenente que vai sair para a rua, que ele vem para eu brifá-lo na missão que ele tem no dia. E aí hoje pela manhã, o tenente que estava indo para a região do 16º Batalhão, ali região do Morumbi, próximo do Paraisópolis, veio conversar comigo. E aí eu falei, você está inteirado dos indicadores, como é que tá a área? Ele pega o smartphone dele e me mostra, ó, a mancha de calor tá assim, tá assado, nós vamos direcionar o patrulhamento para cá, porque ontem teve muito roubo de veículo nessa região. Então hoje a gente tem um policiamento inteligente. A polícia, ela evolui diariamente. A tecnologia está sendo a nosso favor e com isso a gente faz reduzir os indicadores criminais da cidade de São Paulo. Então, assim, por mais que a gente assista aí em alguns programas sensacionalistas que, tá muito perigoso. Tá perigoso, tá? Mas, assim, a polícia trabalha 24 horas por dia e trabalha com técnica e no objetivo correto. Então, assim, quando eu me formei em 2001, não existia isso. Não existe. Hoje, toda viatura policial tem um tablet ou um smartphone que, se tiver num raio de 5 quilômetros por ele ali, passar um veículo roubado que passou em um radar inteligente, ele recebe um alerta. Se passar um indivíduo que tem o veículo está no nome dele, esse indivíduo é procurado pela justiça por algum crime, o policial na viatura dele ele recebe um alerta. Então, olha, tá passando um veículo, um Ford Fusion, placa tais, o proprietário está procurado pelo crime tal. Passou na avenida tal, nesse momento, sentido tal. Então, a polícia ela trabalha com muita inteligência, ela vem evoluindo demais. Porque é engraçado, né? Às vezes a gente brinca, né? Tipo, que dirigia da época que não tinha GPS, né? Que eram os... Como que é o nome? Os mapas lá, o guia, né? O guia azul, Cara, né? a polícia também passou por essa fase, né? Tipo, todo mundo passou, mas como é que a polícia, que é uma pessoa, né? Que são pessoas que estão na rua pra proteger, como é que lidava tudo isso, né? Enfim, a gente... Acho que essa questão da falta de conhecimento da população em geral envolve o preconceito que elas têm sobre elas não conhecer. Ou seja, eu não conheço aquilo, então eu desenvolvo um conceito que é um preconceito muitas vezes totalmente errado do que é. No final das contas, pelo menos eu vejo assim, a Polícia Militar, independente de toda a sua estrutura com o Estado, com o governo, é uma empresa que sim, investe em tecnologia, como todos os empreendedores também têm que pensar nisso, porque, afinal de contas, né, é a tecnologia que ajuda a localizar, como você explicou, sobre o mapa, ou seja, sempre focado no desenvolvimento também, né? Por trás da farda também tem posso dizer civil, ou melhor, um CPF, que também precisa prestar conta para a sociedade, precisa seguir direitinho, e sim, através do estudo, se desenvolve todo um conhecimento de gestão, né? Como o Major falou, pega lá o briefing, deixa eu falar aqui com o tenente para onde você vai, dá uma olhada aqui, ou seja, usando a tecnologia para o desenvolvimento. Falando disso, o Vini falou há pouco, só queria ressaltar aqui, Kai é uma palavra japonesa muito utilizada no budismo e que significa realizar o que se espera por meio da ética e da disciplina, né? Então, quando a gente resolveu abrir a Rede Kai, a gente pensou muito nisso, né? O quanto ética e disciplina é importante não só para a gente, mas para todos os empresários e empreendedores, né, que se põem à frente do seu negócio, o quanto é importante ter ética e disciplina. E para a polícia, né, para vocês aí, qual que é a relação de vocês com ética e disciplina? Deve ser uma coisa absurda também, né? Vamos organizar aqui, começar a coaching de novo, que aí a gente vai sempre fazendo esse bate-bola. Calil, a ética, a disciplina e a lealdade, a constância, a hierarquia são valores da Polícia Militar.
Eles estão previstos em todos os nossos ordenamentos. Então o policial ele tem que seguir isso e ele é cobrado acerca disso. Então quando você fala aqui do lema lá da empresa, do CAI, que busca a polícia militar, também é isso. E muito além disso. Porque o policial ele é cobrado em diversos aspectos. Na camaradagem, no companheirismo, na lealdade, que a gente entende como um dos valores que mais a gente preserva. O policial ele tem que ser leal. Leal à missão, leal à instituição, leal ao comandante dele. E, obviamente, o comandante também tem que ser leal a ele. A disciplina, para nós, ela é uma coisa que ela é muito internalizada e muito cobrada. O policial sabe que ele tem que ser disciplinado. Ele é cobrado nesse sentido. São os pilares mestres da corporação, né? Hierarquia e disciplina. Então, você entra na casa-mãe, na nossa casa-mãe, que é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, tem 2 pilares no saguão principal: hierarquia e disciplina. Né? E eu trago também comigo, acho que aquela frase é do Renato Russo, né? Disciplina e liberdade. Sim. Eu acredito muito nisso, cara. Falamos disso semana passada. Que é uma combinação perfeita do ponto de vista de autoconhecimento, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que eu sou disciplinado, eu também sou livre. E como é que eu equalizo isso durante a minha vida, né? Porque além de tudo isso que a gente está falando, tem a questão da pessoa. Porque assim, eu não consigo dissociar a questão, por exemplo, o Coutinho estava falando, né, do quanto é importante não dar o jeitinho, né, e enfim. Eu acho que você é disciplinado enquanto ser humano, você é ético enquanto ser humano, né, não é a partir do momento X ou a partir do momento Y. Já entrando em liderança, como é que vocês veem, assim, essa questão do líder, né, da formação do líder, como é que vocês entendem isso? Como é que foi essa relação para vocês, assim, Coutinho e Emanuel, como é que vocês foram se identificando líder, se entendendo líder, como é que foi esse processo de autoconhecimento para liderança para vocês? Calil, a gente, no meu caso, como o caso do Emanuel, a gente entra na corporação muito jovem. Eu entrei na Polícia Militar, eu tinha 19 anos. Estava chegando aos 20 anos de idade. E depois de 3 ou 4 anos, dependendo do currículo que está em formação na Academia do Barro Branco, você sai e vai comandar pessoas já. Vai liderar pessoas nos diversos batalhões que você vai trabalhar. E eu, para você ter uma ideia, eu aos 23 anos, que quando eu me formei, eu comandava pessoas com 29 anos de polícia. E eu com 23 anos de idade. Então, obviamente, que a liderança a gente traz. Eu acredito que você traga já traços, desde de muito jovem, traços de liderança, mas isso também é construído. A gente também agrega a isso daí exemplos, convivências que nós temos, pessoas que nos ensinam. Na polícia a gente fala, né, os antigos, né? Os mais antigos que nos chamam, olha, o caminho mais fácil para isso é aqui. Mas a gente tem muito a questão do exemplo. E eu trago para mim algumas frases, né, que meu pai falava, que eu não tenho que guardar somente os bons exemplos. Eu tenho que guardar os bons exemplos para eu multiplicar e para eu levar ao conhecimento de outros. Mas os maus exemplos eu tenho que guardar para eu não cometer e não deixar que os outros cometam. Então a questão do exemplo para a gente, na formação militar, ele é muito marcante. E eu aprendi muito com os mais antigos, mas tenho a oportunidade diariamente de aprender com os mais novos. A gente vai falar desse choque de cultura aí. Deixa eu só passar para o Manuel a mesma pergunta. Como é que você foi se entendendo nesse processo de líder, né? Nessa sua descoberta aí? Então, Calil, hoje eu sou instrutor de chefe de liderança na Academia do Barro Branco, lá onde eu iniciei minha carreira, né? Já estou indo para o 4º ano como instrutor dessa matéria. E tenho alunos que se formam com 22 anos. E ontem, até na aula, ontem foi dia da aula, numa das dinâmicas que eu estava realizando com meus alunos, eu falei, e como é que você, uma aluna, né? Jaqueline, o nome dela. Como é que você, Jaqueline, com 22 anos, vai chegar lá no batalhão que você quer ir? Ela quer ir para o 3º batalhão, lá onde o senhor começou. Quer ir lá para o 3º batalhão, vai chegar lá
vai ter aquele policial com 29 anos de serviço subordinado seu esperando a sua liderança para ver para que lado que você vai. Como que você vai fazer? Né? Então assusta. Mas tem uma teoria que fala que 70% do líder é formado na guerra, né? No dia a dia, lidando com pessoas. 20% é no banco escolar ou nas literaturas e 10% do líder é formado com as mentorias, como o comandante falou. 10% conversando com o mais antigo, conversando com outras pessoas. Mas 70% é no dia a dia. E a nossa formação, ela se dá muito no dia a dia. Né? Então, olhando para trás, quanto eu evoluí de liderança, eu sou apaixonado pelo assunto, eu leio demais, gosto demais. E é onde a área que eu procurei me especializar. Né? Eu estou, esses 21 anos de formado, sempre na área operacional, sempre trabalhando com pessoas. E é ali que eu me desenvolvo dia a dia. Né? Então, nos momentos lá eu me formei com 25 anos de idade, né? Eu me formando com 25, chegando naqueles batalhões da periferia, onde tinha aquele absurdo de crime, aquela loucura, aqueles policiais forjados ali naquele ambiente, e a gente novão, você vai usando desses 10% da mentoria, né? Você vai chegando com muita humildade no mais antigo e vai aprendendo como é que faz, como é que eu reajo numa situação dessa, aprendendo a ter controle das suas emoções, né? Porque a inteligência emocional hoje é um destaque de qualquer líder. O líder sem inteligência emocional não consegue evoluir, né? Porque os desafios são gigantescos no dia a dia. Só que ali, ó, no dia a dia, como a gente tem o costume de falar, né? Sentado na viatura, que você vai desenvolvendo essa liderança. Então, no mínimo, a gente tem 30 homens para comandar. A gente se forma, no mínimo, você sai da academia como aspirante, você tem 30 homens e mulheres para comandar num território. E por muitas vezes, esses 30 viram 90, porque naquele batalhão que você está trabalhando não tem mais 2 tenentes para dividir com você. Então, você cuida de 90. E aí os números vão ficando mais absurdos, né? Hoje eu tenho 600 sobre a minha responsabilidade, o comandante tem 3.000. 3.000 homens. Meu Deus do céu. 3.000. E tudo em São Paulo. Todos em São Paulo. Todos em São Paulo. E o que eu acho muito louco, assim, essa estrutura, que eu imagino que dentro do batalhão, nem todos os policiais se conhecem. Claro, de vista, sabe quem é quem e tal, mas um tem um relacionamento muito próximo. E eu imagino que haja um rodízio para eles saírem nas viaturas, né? Porque aí todo mundo circula com todo mundo e tal. Essa necessidade da lealdade que o senhor colocou, porque hoje eu tô com esse que talvez eu tenha um pouco mais de empatia ou de amizade, mas talvez eu esteja com aquele cara ali que talvez o santo não bateu, mas quando eu entro ali dentro, eu tenho que protegê-lo, né? Olha o nível da humanidade e a necessidade da liderança da coisa e saber, cara, o caminho que você seguir, eu tô contigo aqui para te ajudar, né? Eu trabalho com treinamento, né? E ainda em 2023, pasmem, as pessoas confundem chefia e liderança, né? E a gente está falando de um mundo totalmente corporativo. Como é que vocês entendem essa diferença de chefia e liderança, até para trazer o olhar de vocês e, obviamente, para quem nos assiste, poder, pelo olhar de vocês, né, pela ótica de vocês, entender que liderança é uma coisa e chefia é outra. Pode começar com você? Cara, ali, exemplificando o chefe, acho que até o professor na sala de aula, ele é um chefe, né? Ele dá ordem, o chefe é aquele cara que manda para o outro obedecer. E o líder é aquele que inspira, né? O líder, ele não precisa estar presente para que as coisas aconteçam. Como que o coronel cuida de 3.000 homens? Exatamente. Como? É impossível estar onipresente, né? Então, eu tenho 5 minutos com o meu tenente para ele realizar a missão. Se eu não conseguir liderá-lo e ele exercer a liderança sobre o pelotão dele, a chance de sucesso é pequena, né? Então, o chefe é aquele que manda. Chefe, para nossa função, não serve. Porque ele tem que ter algo mais inspiracional, digamos. Exato. Aí, né? O que você acha, Coutinho, disso? Eu acho que o Emanuel definiu bem, né? O chefe, ele vai determinar
e vai querer que as coisas aconteçam de qualquer jeito, a qualquer custo. O líder, ele vai inspirar essas pessoas para que o resultado aconteça. E as pessoas se envolvem no resultado. Então, ele se preocupa se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo. Ele vai te avisar se alguma coisa está saindo do planejado. E eu acho que a diferença do líder e do chefe primordial, ao meu ver, é que o líder ele é o eterno aprendiz. Um líder ele nunca está pronto. E como é que você inspira as pessoas? Como é que você inspira 3.000 homens? Calil, a gente busca inspirar as pessoas, na maioria das vezes, no exemplo, na lealdade, na amizade, no companheirismo, mas aquela amizade que todo mundo sabe o seu lugar. Eu sei o que eu tenho que cobrar, ele sabe o que ele tem que fazer. Às vezes você tem que falar, ó, é necessário fazer isso. Mas na maioria das vezes, eu trabalhei 14 anos na rota. Eu estive na rota por 14 anos. Desde capitão até comandante na rota. E eu tive a oportunidade também de comandar as tropas especiais da polícia, o COI e o GAT. Então, o policial ele sabe que a execução daquele trabalho vai gerar um resultado muito grande. E dependendo do resultado que ele fizer, ele vai gerar complicações não só para o líder imediato dele. Eu vou gerar complicações para o comandante-geral da Polícia Militar. Eu vou gerar complicações e efeitos para o secretário de Segurança Pública. Então, assim, as ações elas têm que ser bem planejadas, mas a inspiração acho que vem disso. O policial sabe que ele não vai ficar para trás. O lema hoje da Polícia Militar é rumo aos 200 anos, ninguém fica para trás. E acho que isso define bem o que a polícia quer e aonde a polícia vai chegar. É que nós vamos chegar no objetivo, mas nós vamos chegar todos juntos. Se eu chegar lá com a polícia tem 80.000 homens hoje. Se chegar faltando a gente não realizou o trabalho da forma que ele tem que ser feito. E o policial ele tem que ter essa consciência de que eu faço parte desse grupo e eu não vou ficar para trás. Alguém vai voltar para me buscar. Eu posso ficar tranquilo que alguém volta para me buscar, independente do que tenha acontecido. Uau, uau. Bom, você está aí acompanhando com a gente sobre liderança. Deixe seu comentário, deixe seu link, deixe seu like, né? Link não, deixe o seu like. Senão, ó, vão te pegar. Brincadeira à parte, eu queria só fazer uma pergunta. A corporação vai completar 200 anos quando? A nossa corporação é de 1831. 1831. Em Uau, 2031, a gente completa 200 anos. 2031. Mas a Polícia Militar como um todo, ela já olha para os 200 anos como se fosse amanhã. Claro. Sim. E aquilo, né? Aonde eu quero chegar. Uhum. Até porque a gente tá falando menos de 10 anos aí, né? Sim. Então... Sim. olhando para um planejamento aí... Então, mas são 2 séculos de instituição, né, cara? Sim. Não uma instituição que iniciou ontem. E por isso que esses valores que o Emanuel citou, os pilares que a gente vê lá na entrada da Academia do Barro Branco, na Casa-Mãe, onde a gente se formou, onde a gente vai fazer o curso o mestrado, onde a gente faz o doutorado, estamos lá com grande frequência, e os pilares eles estão lá para nos mostrar que aquilo lá é que segura. Esses pilares aí são a parte principal, né? Aquilo que é principal. Existem outros pilares que dão sustentação para essa obra, mas as bases mestres, elas são essas duas, a disciplina e a hierarquia. O curso de Ciências Policiais e Segurança é específico para policial militar? Ou, por exemplo, um civil que gostaria de conhecer em termos de conhecimento e carreira, ele pode fazer? Não, não pode. Tá. Hoje tem uma especialização, eu não sei te falar, não é em ciências policiais, mas ela é alguma coisa referente à segurança pública. Entendi. Acontece, a primeira turma se formou no ano passado, acontece na Academia de Polícia Militar do Barro Branco também. Tá.
mas não é ciências policiais. Entendi. Segundo Não, o Sarney Book. e o Vini fez uma pergunta que eu acho que deu brecha até pra gente falar de uma explicação. Porque a gente falou, né, de ciências policiais e até aí a ocupação que vocês têm hoje. Eu queria que vocês explicassem pra gente, né, de fato aí, o que é... Aqui o Coutinho atualmente atua como comandante do Comando de Policiamento de Choque da PM São Paulo. O que é isso? O que significa isso pra gente entender a sua responsabilidade? Ô, Calil, a Polícia Militar ela é estruturada como uma pirâmide, né? E tanto os praças como os oficiais da Polícia Militar também estão estratificados dessa forma. Então hoje, eu como coronel, é o último posto que a gente alcança, é o topo da carreira. Legal. Então o coronel ele é responsável por grandes comandos na Polícia Militar. E existem comandos setoriais e no meu caso, eu comando a tropa, eu sou o comandante do policiamento de choque. O comando de policiamento de choque ele engloba 6 batalhões vinculados ao meu comando direto. Eu tenho o primeiro batalhão de choque, que é a Rota, segundo batalhão de choque, que cuida de eventos, praças desportivas, grandes espetáculos. O terceiro batalhão de choque cuida de gestão de multidões. Então, quando há uma quebra da ordem generalizada, é o batalhão que atua. Quarto batalhão de choque, operações especiais, que eu tive a honra de comandar, que é COIGAT, que aí tem dentro dessas 2 divisões, você tem algumas subdivisões, então é a parte de bomba, a parte de equipe tática, a parte de negociação com reféns, está relacionada ao 4º batalhão. O 5º batalhão de choque é o Canil, da Polícia Militar, e o 6º batalhão de choque, o Regimento de Cavalaria, 9 de julho. Então esses policiais ele têm atuação no estado de São Paulo. Então o meu comando ele abrange o estado como um todo. Então todos os municípios de São Paulo é a área de atuação do meu comando. Existem outros coronéis que comandam de forma regional. Então você tem aqui em São Paulo um coronel que é o responsável pela zona norte da capital, Tá. subordinado a ele aos batalhões que têm responsabilidade territorial na zona norte. E assim sucessivamente. A PM tem 63 coronéis. Uau. O tenente-coronel é quem faz o comando do batalhão. Esses batalhões que eu comando, que eu estou acima, cada um deles tem um tenente-coronel responsável por todo o batalhão. E assim a estrutura, ela vem descendo. Aí você tem o comandante do batalhão, você tem a figura do subcomandante, que cuida da parte administrativa, do coordenador operacional, como o Emanuel executa hoje lá na Rota, que ele cuida da parte operacional, planejamento, emprego do efetivo, estudo de estatísticas, hotspot, é saber onde ele vai colocar o policial. Só que a polícia ela tem setores, ela tem órgãos, ela tem diversas... Até do ponto de vista de liderança, você obviamente que tá num topo aí, mas você vai tendo outras pessoas que também vão te ajudando a fazer com que essas informações Não cheguem. tendo, Porque Calil, senão não tem como, igual o Emanuel falou, né? Como é que lidera esse Calil, monte de gente, né? Eu não sei nem quem cunhou essa frase, mas a equipe é tudo, Calil. É. Sem De fato. equipe, ninguém... O comando ele é solitário. Obviamente, Calil, vai chegar num momento que eu tenho que decidir. Aí a decisão é minha e eu me responsabilizo por essa decisão. Mas quando a gente tem uma boa equipe, e essa boa equipe é o que o Emanuel falou, ela vem sendo construída de muito tempo. Eu tive a oportunidade de tenente na academia ver o Emanuel aluno na academia do Barro Branco. Eu era oficial da academia instrutor, o Emanuel era aluno. Caramba. E hoje eu sou comandante do policiamento de choque, o Emanuel é major, coordenador operacional da Rota. Mas aqueles traços que eu falei para você que a gente já via da liderança, eu já identificava no Emanuel quando eu dava aula para ele. A gente identifica isso há 25 anos. Que continua, né? Que continua, mas o Emanuel evoluiu muito nesse período. Por isso que o líder, ele tá por isso que eu te falei, ele é o eterno aprendiz, ele tá sempre em formação. O Coutinho meio que adiantou um pouco do que você faz, mas eu queria ouvir de você aí o que é estar, né, sobre a coordenação aí operacional da Rota. Primeiro falar um pouco da Rota, né, Calil? A Rota é o motivo pelo qual eu estou na Polícia Militar, né? Eu
Lá atrás eu era soldado da aeronáutica e eu vi uma viatura de rota passando na frente do quartel. E eu falei, eu já queria ser oficial. Era veraneio? Eu lembro da Não, veraneio. era Blazer. Eu falei, é pra lá que eu vou. E aí eu fui ver como é que fazia pra chegar lá, passei na Academia do Barro Branco e fiquei os 2 primeiros anos da minha vida falando só sobre rota lá dentro da Academia do Barro Branco, até que eu decidi mudar os planos por algumas indicações de amigos e tal. Então a rota hoje, ela é o 1º Batalhão de Polícia de Choque, né, subordinado ao Comando de Policiamento de Choque, e ela é responsável pelo patrulhamento tático no estado de São Paulo, né, nas zonas que estão com maiores indicadores criminais, aí onde está tudo zoado, e o combate ao crime organizado. Né? Então, assim, ser coordenador operacional de uma tropa que você sonhou um dia trabalhar lá tem um significado gigantesco. Né? Hoje eu sou responsável por distribuir a rota no terreno. Então a gente analisa o estado de São Paulo inteiro, né? Monta um planejamento e decide. Semana que vem a gente vai atuar em tais locais. Olha, tá pegando em tal local. E a gente vai distribuindo a tropa no terreno. E o mais bacana é você fazer a análise, né? Quando fecha o mês e ver que o trabalho que você fez foi formidável, né? Porque a presença da rota numa área, ela é uma marca tão forte que reduz drasticamente o indicador de roubo de veículo, porque só da gente estar patrulhando na área de manhã, à noite já não acontece nada, porque os bandidos ficam ali com medo de sair para roubar, então É engraçado, né? Porque como é fácil, entre aspas, a metrificação disso, né? Ou seja, por algum controle que vocês devem ter, a região onde vocês atuam já começa, você já consegue metrificar isso de uma maneira fácil, né? Tipo, ou seja, como você acabou de falar, onde a gente tá, eu vou diminuindo a proliferação da violência ou a violência em si, né? Como é que você organiza isso na sua rotina, por exemplo? isso a gente depende muito da população, né? Isso é importante a gente deixar claro aqui. Se você está tendo algum problema criminal, você precisa registrar. Infelizmente, muita gente é roubada e não faz o registro. Hoje em dia, você registra até crime de roubo pela internet. Né? Sim. Então, entra no site da Secretaria, registra, porque a gente usa esses indicadores para planejar o policiamento. Sim. Né? Então, a minha rotina ela é semanal, é mensal e semanal. Eu sou meio metódico, né? Eu gosto de estar sempre olhando a semana que vem. Então, a minha semana que vem ela já está planejada. Já estou com a agenda fechada. Tá. Então, assim, sexta-feira à tarde é o dia que eu sento para fechar minha agenda pessoal, minha agenda de trabalho e o planejamento da minha tropa. E todo final de mês, fechou o mês, eu quero ver todos os indicadores para ver o resultado do que a gente planejou. Né? É aí que a gente consegue mensurar, porque a medição da Secretaria de Segurança Pública ele é um comparativo que você faz de um mês fechado com o mês fechado do ano anterior. Então, eu fechei o nosso trabalho numa região da Zona Leste no comecinho do mês, né? Então, foi no mês de fevereiro que a gente atuou naquele batalhão específico voltado a um crime determinado. E aí eu pego o mês de fevereiro de 2022 e observo lá para ver como é que foi. Né? Porque se eu pegar o mês de janeiro, pode ser que janeiro teve alguma sazonalidade. Por exemplo, o furto de celular. Pô, não dá para comparar o mês de carnaval, como a gente tem os bloquinhos carnavalescos na cidade de São Paulo, o furto de celular vai muito alto. Então é óbvio que no mês de março eu vou reduzir esse indicador, mas eu tenho que comparar carnaval com carnaval. Sim. Aí eu consigo... O indicador é o que a gente usa muito na polícia, como eu te falei, né? A polícia, ela evoluiu demais. O indicador serve para a gente dar o norte para o nosso planejamento. Eu queria trazer mais uma vez a você a atenção do que o Major acabou de falar. Indicadores. A importância do planejamento. Cara, não importa. Até a polícia militar, como eu falei no começo, um paralelo com uma empresa. É uma empresa, é planejador. O cara começa no começo do mês, no final do mês ele vê se teve resultado ou não, para poder progredir e cuidar dos terrenos na frente. Você que é empreendedor, faça a mesma coisa sobre venda, sobre gestão da sua equipe. Traga indicadores para o seu negócio. Que aula, obrigado. Porque é muito comum, né? Às vezes, no mundo empresarial, as pessoas terem muitos problemas.
né? E aí quando a gente senta para conversar ou para avaliar alguma coisa, ela não tem métrica nenhuma. Né? Então, você não tem uma taxa de conversão de venda, você não tem nenhuma pesquisa de clima dentro da minha empresa, né? Você não tem nenhuma relação que eu consiga construir e, de fato, ir atrás de melhorias, a coisa fica mais difícil. E quando você traz essa informação pra gente, você viu que o Vini tava mexendo na cadeira aqui, porque o Vini já tava... Não, Porque é uma coisa que a gente comenta a gente vê muito isso todo isso, né, dia. com as pessoas, do quanto é importância medir isso. O Calil, e a medição disso, ele presta conta depois, para mim. Quem está num batalhão territorial, o comandante, aquele que comanda a região, aquele que está responsável por uma área em São Paulo, ele tem uma sazonalidade para fazer uma reunião de análise crítica. Legal. E o Emanuel vai ter que apresentar para ele as melhorias, ou os decréscimos que houve, ou os problemas que aconteceram, e ele vai ter que buscar soluções para isso. Legal. Não é simplesmente medir, Claro. mas ele tem que medir, analisar, e essa medição e essa análise, ela vai ser submetida ao crivo daquele que está responsável pela região. Porque muitas vezes uma atuação muito boa em um local, ele melhora o indicador, mas a desatenção em algum aspecto acaba puxando, né, para baixo o trabalho e impacta o trabalho de todos, que vai lá na frente impactar na questão da bonificação por resultados. É uma série então, são diversos conceitos das organizações, do empreendedorismo, da iniciativa privada, que também são utilizados na Polícia Militar. Porque Então, aí... e as ferramentas de inteligência são as que nos dão a possibilidade de fazer essa aferição. Porque aí muda toda a estratégia, né? Às Sim, vezes sei lá, uma estratégia utilizada para uma operação não é boa para outra, não funciona para outra, e aí você vai tendo que... Ô, Calil, e na minha tese de doutorado, e o Emanuel também escreveu sobre isso na dissertação dele de mestrado, a gente na Polícia Militar, a gente tem duas análises que elas têm que ser feitas, que muitas vezes elas são parecidas, mas não andam juntas. Elas são inversamente proporcionais muitas vezes. Às vezes o Emanuel faz um excelente trabalho com o batalhão dele. E ele consegue baixar indicadores. Diminui lá o índice do indicador roubo. Mas a percepção de segurança da população, ela não melhorou. Então, às vezes, ele tem que trabalhar baixa de indicador, baixa de índice de indicador, e também trabalhar a percepção de segurança. Eu tenho que divulgar esse trabalho. É verdade. Porque a gente é bombardeado diariamente, e muitos livros falam sobre isso, cultura do medo. Existe uma literatura muito vasta nesse sentido, que a notícia ruim ela vende fácil. Sim. Eu, quando comandava a rota, quando você tinha uma ocorrência que tivesse um resultado morte, você fica tranquilo que a imprensa vem atrás. Mas o dia que meu policial fez o parto no serviço de dia da rota, ali na entrada do batalhão, o motorista entrou e o policial fez um parto lá. Essa notícia é difícil de vender. A notícia positiva é difícil pautar o que é positivo. O negativo ele vem Quando fácil. é ruim, não precisa nem A se cultura do preocupar, medo, né? ela é muito difundida. Essa questão da cultura... E isso também impacta na segurança pública. Porque muitas vezes a Polícia Militar, os órgãos, a Secretaria de Segurança, ela realiza um ótimo trabalho. Mas se a divulgação, ou se as divulgações que estão sendo feitas, elas estão só focadas no negativo, para a população não melhorou. Sim. A Porque população não fica melhorou. sempre aquela mesma coisa Calil, batendo, tá ruim, tá ruim. A taxa de homicídio da capital de São Paulo, ela é menor do que a de Nova York. A taxa de homicídio de São Paulo é menor do que de muito lugar. E tem muita gente que não se sente segura em São Paulo. Não, e eu até diria mais, que quando você tá trazendo um dado pra gente que é importante,
Mas ainda há quem vá dizer de que mais tem morrendo. Parece que quando a gente fala isso, a gente está menosprezando o que tem, e não é. Né? Você está comparando com dois lugares, mas está dizendo que também não é um cenário tão absurdo assim como as pessoas pintam, atrelado a uma cultura do medo. Né? É óbvio que a gente vive numa cidade violenta, né? Uma das maiores capitais do mundo. Tem problema aqui, né? Então, mas se a gente for comparar, Sim, se a gente for comparar, a gente está muito bem. Cara. Exatamente. Só que isso não é falado na maioria dos programas. Não é falado. Essa voz, a Secretaria de Segurança Pública não tem essa voz para divulgar, como tem quando ocorre um problema. A corporação, se é que eu posso falar desse jeito, né? A Polícia Militar tem uma estrutura de marketing? Pode fazer isso? Tem o Centro de Comunicação da Polícia Militar, que é um grande comando também, tá lá é um órgão de direção, no quartel do Comando Geral, só que onde nós mais atuamos nas redes sociais, né? Então ótimo. tem um Twitter, tem uma página no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá em todas as mídias sociais. Canal aberto, praticamente não tem propaganda da Polícia Militar. E tem também canal no YouTube. E aí nós temos os programas que passam diariamente aí com as ocorrências, né? E aí o pessoal que assiste aquilo ali, né, que o que vende, infelizmente é a desgraça. É o sensacionalismo. Né? E aí a pessoa que assiste aquilo ali, cara, se você assistir algum programa desse, é capaz de você não querer mais sair de casa, né? Então é complicado, porque se você entrar nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, é o tempo inteiro divulgando a ação positiva da Polícia Militar. E, cara, você vai ficar besta. Porra, apreendemos toneladas de droga, apreendemos, Mas isso é bem perigoso, né? Porque, assim, a sensação que o indivíduo, enquanto pessoa, tem dentro de um contexto assustador é aumentar ainda mais essa sensação que ele tem. Então, eu sempre vou ter a sensação de que eu tô num lugar inseguro, de que é um lugar de medo, de que é um lugar perigoso. E aí é o que a gente sempre fala, né? A gente precisa escolher o que a gente assiste também. Sim. Dentro da nossa casa, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vai atrás, que a gente dá ouvido. Você tava falando dessa coisa, né? Do quanto essas informações que são positivas não são tão veiculadas ou são pouco veiculadas. Como é que você trabalha isso dentro do seu time, por exemplo? Né? Porque isso, obviamente, tem um impacto. Né? Em algum momento alguém chega e fala assim, pô, a gente fez um monte de coisa legal, a gente ajudou fulano, a gente fez um papel aqui, a gente teve uma atividade ali, e isso não é divulgado. Isso não causa uma desmotivação ou isso não afeta vocês diretamente? Calil, mas acho que isso aí também está nas características do bom líder. Tá. O policial, ele sabe que ele fez um bom trabalho. E muitas vezes não vai estar sendo divulgado na televisão, mas cabe ao líder ir lá e elogiá-lo, na frente de todos. Quando tiver oportunidade, elogia na frente de todos. Se for repreender, a lição do bom líder também fala para que você o repreenda de maneira reservada. Sim. Mas a gente tem que sempre bater, sempre buscar, sempre o foco na missão. Nós vamos chegar lá. Isso vai melhorar. Nós vamos conseguir divulgar mais. Você está fazendo um ótimo trabalho. O seu trabalho é importante para a gente. A gente não vence sem a sua ajuda. Porque às vezes não vai vir de fora, né? As maiores dificuldades que nós tivemos, Calil, que eu enfrentei na minha carreira, eu venci essas dificuldades com a minha equipe. Com a minha equipe. Falar para você que às vezes você não desanima, às vezes a gente desanima, por isso que tem que ter uma boa equipe. Porque a hora que a gente percebe que um tá desanimando, o outro vai lá e puxa ele e traz de novo. É como a gente fala no terceiro de choque, né? Montou a linha, se um for sair que vai expor todos e se expor, o outro segura ele pelo colete e traz de volta. Não, fica aqui. Juntos nós somos mais fortes. Esse que acho que é o grande ensinamento que fica. Eu preciso ir fechando algumas caixinhas aqui que eu fui anotando alguma coisa quando vocês falavam. Mas eu pode queria falar. até fazer uma consideração, né? Às vezes o policial novato, o aluno oficial lá na Academia do Barro Branco, ele tem assim uma percepção que falta reconhecimento da sociedade, mas eu discordo disso, né? Esse tempo todo trabalhando na área operacional, eu vejo que a sociedade reconhece a gente muito.
Boa. Não é divulgado, não sai Tá. na televisão, mas a sociedade reconhece a gente. A gente vê lá, toda sexta-feira tem 200 pessoas na rota. Ah, mas visitando, curiosos lá, querendo conhecer. Ah, mas a rota é diferente. Não, eu trabalhei no batalhão de área por 8 anos. A senhorinha do bairro, ela vai lá levar café pro policial à noite. Legal. Ela leva um bolinho pro policial. É gente que manda uma pizza pro policial no domingo à noite. Tem esse reconhecimento. Recentemente eu entrei numa padaria, um senhor veio falar comigo, começou a me agradecer. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Demorou para voltar a ficha. Ele falou, cara, há mais de 15 anos você recuperou um carro meu, que era o meu ganha-pão ali em frente ao Shopping Fiesta. Aí voltou um filme, cara. Eu lembrei de 15 anos atrás eu recuperando aquele carro e aquele senhorzinho muito feliz no DP, no 102 DP. E ele mandou uma carta pro meu comandante na época lá. Pô, então assim, a sociedade reconhece o nosso trabalho. Tem parte que não reconhece? Tem, mas é pequena essa parte. É o cara que tá normalmente na errada, que não reconhece. E assim, a falta de reconhecimento da chefia imediata é uma das coisas que mais desmotivam o policial militar ou qualquer outro colaborador Exatamente. em qualquer empresa, né? Por estar aí dando aula dessa matéria, a gente estudioso do assunto, e a gente fez algumas pesquisas e chegou nessa conclusão. A falta de reconhecimento da chefia imediata é o que mais desmotiva o colaborador. Então vai falar, poxa, a polícia militar ganha mal, será? Né? Nós queremos ter um salário, um reconhecimento melhor. Sim, claro, Ok, mas será que é isso que teoricamente estaria desmotivando? Será que se você dobrar, vocês que são empreendedores, se você dobrar o salário da sua gerente administrativa, ela vai mudar o perfil dela, ela vai ficar melhor? Será? Será que é isso que está faltando? é. Então, como o Coronel Coutinho falou, a gente reconhece a nossa tropa sempre. Então, essa valorização que a gente dá à nossa tropa, a gente está com a nossa tropa no DP, na delegacia, a gente está ali, faz uma solenidade, a gente leva ele para tomar um café, a gente coloca ele na frente da tropa, a gente dá as homenagens militares sempre que possível. E isso faz com que o cara tenha mais valor, mais motivação para o trabalho, desperta o pertencimento, enfim. Eu E acho- puxar a orelha Pode ir. deles também faz parte disso, viu, Calil? Claro. E cobrar também, isso também fortalece o grupo. Sim. A gente tem que tratar... Porque aí tá dentro da estratégia, né? Justamente, Você não pode tratar os diferentes de maneira igual. Sim. Não dá. Sim. A gente tem que... E às vezes você não faz... Ninguém pune um subordinado com alegria. Mas você sabe que tem que fazer para educá-lo e também por exemplo para os demais. Você quer falar? Tem visitação livre, por exemplo, para entrar num quartel? Na rota, todas as Na- sextas-feiras, 10 horas da manhã, é aberto para visitação. Uau, agora vai Das chover 10 de até? gente. A visita inicia 10 horas, acaba por volta de meio-dia, uma visita guiada, né? A rota é um patrimônio da cidade de São Paulo, né? Faz parte da história do estado de São Paulo. Vou então, levar o Benício lá. Ele é doido pela Pode polícia. levar que você não vai se arrepender. Vou Vai levar aprender muito sobre história lá. Quando eu era criança, meus 12 anos, meu pai me levava no batalhão do Canil. Por causa da freguesia, eu moro na freguesia do Ó. Aí ele levava lá na Cantareira. Aí eu ficava vendo lá a demonstração, pulava o cachorro. Queria abraçar, mas não podia, né? Porque os cachorros... não é assim, né? Bravinho não é o assim, cachorro. não, pô. Pegando o gancho no que você falou, eu acho que enquanto as pessoas ainda não entenderem, né, que falar de liderança é falar de inspiração, a gente vai demorar muito para esse avanço não só corporativo, mas como social, né? Porque eu, de fato, não acredito que o que motiva as pessoas a levantar todos os dias da cama é só o dinheiro, né? Às vezes a gente vê as histórias de que fulano atravessou a cidade para trabalhar. O Coutinho começou falando sobre isso, né? De que tem gente que mora a 500 quilômetros. Ou seja, não é só o dinheiro. Óbvio que o dinheiro é importante e qualquer reconhecimento financeiro sempre vai ser importante. Mas para mim a inspiração, ela entra muito nesse processo. Porque todo lugar que a gente está, de alguma forma, a gente ou está inspirando alguém ou a gente está sendo inspirado por alguém, né? Então, tudo obviamente que vai depender de cada um, né? O que eu quero aqui, né? O que eu venho aprender, o que eu venho entregar, o que eu...
Mas eu concordo com você. Eu acho que, do ponto de vista corporativo, os empresários precisam pensar muito mais sobre isso, né? É óbvio que reconhecimento, como eu disse, financeiro é importante, né? Tem muita empresa que precisa revisitar aí os seus planos de cargos e salários, mas não adianta só um salário ser bom se você não olha Você na não cara do levanta da seu cama pelo colaborador, né? Se você não reconhece o seu colaborador, se você não surpreende o seu colaborador, ainda mais, né, em momentos que são importantes, né, de serem feitos, são de reconhecimento, enfim. Eu quero fechar mais uma caixinha aqui. O Coutinho falou de solidão, né? De que existem o time e a solidão. Como é que foi? Eu não me lembro exatamente a frase. Eu quero complementar. Ele Tá. disse assim que a decisão é solitária. É Porque bom a trabalhar. responsabilidade é dele. Mas eu quero complementar no que o Calil vai falar. Ela é solitária e solidária. Porque a decisão é sua, do ponto de vista a responsabilidade você tem que segurar, né? Mas ela é solidária porque é para uma sociedade, ou para um batalhão, ou para uma equipe. Porque eu não me lembro exatamente o que você lembra que você falou. Você falou que. Claro. Então diga aí, é melhor você falar do que a gente. Então, Calil, porque assim, ó, no ramo militar, no ramo que a gente vive, eu acho que também é muito próximo esse aspecto de quem está na iniciativa privada, no empreendedorismo. Você, quando é gerente da empresa, você tem outros gerentes com você. Quando você é superintendente na empresa, você tem outros, menos, mas você tem outros que você convive dia a dia. Quando você é vice-presidente, aí já começa a ter bem menos pessoas. Agora, quando você é o presidente, ou o superintendente, ou responsável, aí a gente entra na nossa sala, como eu entro na minha, sou só eu nessa sala. Sou só eu, meu computador e muitas vezes os problemas e as soluções que eu tenho que dar. Por isso que eu prezo muito, a gente preza muito lá na rota o tempo todo que eu trabalhei e persiste isso, e eu prego isso onde eu trabalho, e a polícia prega isso. Nosso comandante, o Coronel Castro, trabalhou com a gente também bastante tempo. Ele prega isso também, a importância da equipe. Porque assim, às vezes, Calil, vem um processo com 3.000 folhas. É impossível você ler inteiro. Você vai nas partes principais dele. A sua assessoria, o seu staff, muitas vezes leu. Mas esse assessoramento seu, a gente tem que ter confiança. Claro. Por isso que a equipe é primordial. E a gente está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Então, aí que eu te falo da solidão da decisão. Porque eu, quando eu era capitão lá na rota, eu tinha no meu alojamento mais 5 capitães. Então, quando você estava com problema, você olhava para o lado e falava, meu, isso aqui, como é que a gente resolve? Você consegue trocar, né? Meu, a Claramente. experiência, isso, aquilo. Aí, quando você é major, como é o caso que o Emanuel está hoje lá, e na maioria dos batalhões, tá ele mais um major. Você ainda tem o outro para você. Agora, quando está comandando o batalhão, aí já é uma responsabilidade mais. Só que você é preparado para isso, obviamente. Tá. Então, A solidão não quer dizer despreparo, não é isso. sim, sim. É que na hora aquele que comanda mesmo, a decisão ela é solitária. Eu concordo. A gente até fala muito isso na Rede Kai, né? E para os empresários participando dos grupos, que assim, você não precisa ser sozinho para ser empreendedor, Sim. para ser empresário, porque tem muita gente que acha que tem que ser sozinho. E é o né? mártir da coisa, né? Eu vou me sacrificar e tudo mais. Mas sim, algumas decisões precisam ser sozinhos. O que eu queria que você trouxesse pra gente é o que você faz, em quem que você pensa, como é que você de alguma forma busca uma solução sozinho e uma solução que tem que ser boa, positiva, né? Tipo, o que a gente poderia de repente aprender dentro do seu ritual, entre aspas? Calil, quando eu saio de casa todo dia, eu sempre rezo, vindo pro quartel. E eu sempre peço a Deus que Ele me dê inspiração e que trilhe meu caminho na justiça. Então a gente quando vai decidir, e você decide muitas vezes sobre a liberdade de alguém, você vai decidir se a pessoa vai permanecer na instituição ou sair, dependendo do processo que ela está respondendo, a gente tem que estar pautado na justiça. Então assim, buscar sempre a justiça.
realizar, é fazer aquilo que você quer ou que você almeja que fizessem para você. Se eu estivesse passando por uma dificuldade, não é que eu quero que resolvam o meu problema e dê um jeitinho, não é isso. Mas a questão, quando ela é resolvida com justiça, aquele que cometeu, ele sabe o que ele fez. Ele fala, a decisão foi pautada naquilo que eu cometi. Então é buscar sempre a justiça. Tá. Eu acho que o líder, ele tem que buscar a justiça, e essa justiça, ela traz com ela mais uma série de outras coisas que a gente falou aqui, das características, né? Da lealdade, da empatia, do profissionalismo, da busca da verdade real. A busca sempre buscar a verdade real, independente do resultado que vá dar. É, Porque quando você chega na verdade real, muitas vezes o resultado não agrada a muitas pessoas. Mas é irrefutável. sim. Ele é irrefutável. E o líder, ele não pode decidir de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Porque isso não dá segurança para quem trabalha com a gente. Não gera confiança no grupo. Então, eu sei que se eu agir da forma correta, é aquilo que a lei fala, mas muitas vezes não vai agradar as pessoas que a gente está executando. Mas o meu comandante, ele vai falar, ele fez aquilo que está no regulamento. Então tá correto, eu tô com ele. Eu preciso ser justo, né, de alguma forma para conseguir fazer Para isso. passar confiança, o Calil. Não, concordo. A confiança, Eu gosto de saber. ela é muito... E assim, e a gente, no meio militar, isso é muito forte. A palavra, ainda ela tem muito valor pra gente. Isso é importantíssimo. Se você fala algo, você tem que manter aquilo lá. E se você deu uma ordem no meio militar, e eu acho que no meio empresarial, se você voltar atrás naquilo que você falou, não foi bem isso que eu disse, e tiver outras pessoas que ouviram, a gente perde o grupo. Eu acho que além disso ainda, é a gente conseguir rever o erro. Né? Porque, por exemplo, talvez do lado empresarial, a gente tem muito a situação de quando o líder não consegue enxergar que ele errou. E ele não consegue admitir o que ele errou. Né? Como eu sempre digo, acho que não tem problema a gente errar. Eu acho que talvez no nosso lado, né? Eu erro, eu reconheço que eu fiz de errado, eu penso em uma estratégia para melhorar e eu vou em frente. Sim. Agora, tem gente, né, Vini, que vive a vida inteira batendo cabeça por uma questão de vaidade, por uma questão de insegurança, de egoísmo, enfim. Mas é legal esses contrapontos, eu gosto muito dessa coisa porque eu entendo que além de liderar e inspirar, você o líder toma difíceis decisões, né? Vai sobrar pro líder fazer isso. Já nessa pegada, o Manuel estava falando sobre o trabalho, né, dele nessa coisa da operacionalização. As empresas sofreram muito com a pandemia, né? Muitas tiveram que se rever, muitas tiveram que mandar muita gente embora, muitas tiveram que, de alguma maneira, se reinventar. Como é que foi para você nessa... Como é que a pandemia, de alguma forma, impactou também aí o trabalho de vocês? Calil, a pandemia impactou o mundo, né, cara? Só que a Polícia Militar, ela não parou. Sim. Tivemos muitas baixas, tivemos policiais, perdemos policiais da ativa, policiais da reserva, parentes de policiais. Tivemos inúmeras baixas, só que nós tínhamos que estar na rua fazendo policiamento. E aí, cara, existe mais uma vez um forte papel do líder, né? Conscientizando a tropa que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo sabendo que está todo mundo trabalhando no home office, que a cidade está em lockdown, que a gente precisa estar na rua. Vamos tomar os cuidados, vamos seguir determinados protocolos, mas a Polícia Militar não pode parar. Reduziu o indicador, e a gente, com as nossas medições, vai fazendo as adaptações. Mas não paramos um dia de trabalhar. Porque eu não faço ideia, né, de como tenha sido, porque assim, já que a gente está falando de liderança e a gente está falando de muitas pessoas envolvidas, numa situação de pandemia, onde ninguém sabia o que fazer,
Vocês também não sabiam, né? Porque do ponto de vista pandêmico era novo para todo mundo. E além de estar à frente, você tem que inspirar outras pessoas a estarem ali também, né? E até, Calil, a gente ainda vai além. No quartel da Rota, a gente montou campanha de vacinação. Nós fizemos algo que a polícia não tem nada a ver com a nossa função. Vacinamos quase 2.000 pessoas, né, comando? 5.000. 5.000 pessoas. Nas três foram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Que loucura. A gente montou base de vacinação dentro do nosso quartel. E aí, cara, cabe até um link com a questão do propósito, né? Você tem que entrar ali, o líder tem que entrar, eu costumo usar o termo assim, entrar na mente, convencer o seu liderado, mostrar para ele que a nossa profissão, na verdade, é missão, cara, é sacerdócio. Então, enquanto tá todo mundo em casa, a gente tem que estar na rua, a gente tem que se reinventar. Cara, como é que faz para montar um posto de vacinação? Precisa de uma geladeira, precisa ir buscar vacina em tal lugar, precisamos de voluntários para vacinar. Meu, temos enfermeiro no nosso quadro? Ah, tem 2 enfermeiros aqui. Onde você se formou? Me formei na faculdade e tal. Será que a gente consegue trazer voluntário de lá para montar uma linha de vacinação aqui? Consegue. Então a gente fez toda a logística de A a Z. Vacinamos 5.000 pessoas no período da pandemia, no nosso quartel. Então, assim, a nossa profissão é um sacerdócio e nos momentos de dificuldade que a população precisa da gente. Então, carnaval último agora, domingo de carnaval, 18 horas, eu estava na minha residência passeando com o cachorro, recebo uma ligação do meu comandante e eu preciso de 20 policiais para embarcar amanhã às 8 horas da manhã para São Sebastião para ajudar a tirar a lama da rua. A função vai ser essa, tirar a lama da rua para procurar corpos. Sábado de carnaval, garoando. Domingo de carnaval, garoando, no meio do feriado. Eu precisava arrumar 20 voluntários na segunda, 8 horas da manhã. Quanto tempo você acha que eu levei para arrumar esses 20 voluntários? Não tenho a mínima ideia. Muito rápido ou muito tempo? Não foi 30 minutos, cara. Ah, E se eu precisasse de 50, eu tinha. Caramba. E aí eu acionei ali, e aí começa... Eu precisava de 20, o comandante precisou de 80, né, comando? Eu precisava de 80 e roubei 600. Olha isso. uau! 600, Então- 600 pessoas em poucas horas. Caraca, Então é muita isso aí gente em pouco tempo, mostra- né? Muita gente em pouco tempo, né? Mostra que a nossa tropa tá engajada. Que a nossa tropa, ela sabe do que ela tem que fazer. Qual que é a missão dela. Então, dá pra falar em desmotivação com esse pessoal? Não dá. Que tá vendo o cara lá precisando de socorro? Porra, cansei disso. Policial ligando pro meu comandante, eu dirijo aquele caminhão, o polícia que cuida do caminhão, eu posso ir pra base agora, eu pego o caminhão pra fazer transporte de... Não, calma, cara, calma, a gente tá coordenando a ação, calma. Obrigado por ter ligado. E se precisar, eu te aí ligo. tem que ter uma inteligência emocional absurda pra poder lidar com tudo isso. Porque vocês também devem ter os medos, os traumas, né? Os receios todos. Todo mundo tem, né? Então, eu quero fazer... Eu sei que a gente tá estouradaço no tempo, mas eu ainda quero fazer 2 perguntas pra vocês. A primeira, eu queria que vocês contassem um case, talvez que venha na cabeça de vocês, sobre liderança, assim. O que mais chocou na cabeça de vocês sobre um bom líder? Que referência de bom líder vocês têm ou tiveram ao longo da trajetória de vocês e que de alguma maneira inspirou vocês e que possa nos inspirar também? Eu sei que eu peguei vocês de surpresa aqui com a pergunta, mas tem, Emanuel, alguma coisa aí? Tem. O nosso Que aí herói... você vai falando com o time vai pensando. O herói símbolo da Polícia Militar é o Capitão Alberto Mendes Júnior, que em 10 de maio de 70 ele foi para o Vale da Ribeira, onde nós tínhamos um pelotão sobre a mão dos guerrilheiros lá, né? E ele se entregou para os guerrilheiros para que a tropa dele fosse solta. Caramba. E ele foi morto pelos guerrilheiros. Todo quartel da Polícia Militar tem um quadro do Capitão Alberto Mendes Júnior, que é o herói símbolo da Polícia Militar. Né? Ele nos ensinou muito com essa atitude dele. Ele era tenente no batalhão da Rota, na época ainda não era Rota. A Rota é uma modalidade de policiamento, na verdade. Sim. Né? E ele era tenente naquele batalhão. Caramba. E todos nós, quando entramos na Polícia Militar, quer seja como soldado, como oficial, nós fazemos um juramento que
Estamos à disposição da sociedade até que se for com sacrifício da própria vida. Nós fazemos esse juramento no pátio da escola que você estiver. Em 2018, eu recebi uma missão do comando, né? Era o Coronel Melo Araújo na época, o senhor era o coordenador operacional. Sim. Eu recebi uma missão para ir para Presidente Venceslau com mais 25 policiais para cuidar do presídio de segurança máxima, com a notícia que centenas de mercenários viriam resgatar a liderança do PCC. Naquela época, minha esposa estava grávida. E aí ali você fala, e aí? Eu que vou aí em vem, 30, vem o juramento que você acabou de falar. Eu vou em vocês fazem. 30 para combater 100 mercenários armados de lança-míssel, o plano todo exposto ali. E eu vou sair de casa em 30, deixar minha esposa grávida e vou lá. E aí vem o juramento, né? Vem o juramento e vem a liderança, porque como a gente já explorou esse assunto um pouquinho, a liderança é solitária. E eu era o comandante da tropa naqueles 5 dias ali. E você também não pode mandar o seu time e você não ir, né? Tipo, ó, vai lá pode. Vocês e eu vou ficar aqui. E você não pode fraquejar, você não pode demonstrar fraqueza, você tem que estar com a cabeça centrada na missão, você tem que preparar a sua tropa o máximo que você puder. Para que se viessem os 100 caras, a gente ia derrotar os 100 caras em 30. Por quê? Porque a gente é técnico, a gente treina demais, a gente está preparado para enfrentar esses 100 caras. Só que quando você para friamente para olhar o poderio bélico que eles tinham e a realidade da coisa, e aí você pega as guerras para estudar e você vai no passado, né? História cíclica. Cara, você fala, eu tô numa tremenda desvantagem, mas eu tenho uma coragem e eu tenho que honrar o meu juramento e eu vou lá. E eu não vou sozinho. Eu vou inspirar esses 30 caras que, assim como eu, tá deixando a família em casa para vencer essa guerra. E aí, graças a Deus, a gente usou de todos os meios, todas as ações que a gente conseguiu fazer com que eles desistissem daquele plano, né? E aí o governo do estado de São Paulo entrou na sintonia, fez a remoção dos presos de alta periculosidade para os presídios federais e tá tudo resolvido. Né? Porque aí vem a questão, mais uma vez, da liderança. Eu não preciso necessariamente para ganhar e pro embate, né? Eu ganho de outras formas também. Sim. E aí entram outras habilidades. Várias estratégias, exatamente, né, para fazer com que não precisava esperar a guerra acontecer para ganhar. Tem várias estratégias que a gente usou aí, a maioria delas a gente não pode falar, né? Por ser estratégia claro. do dia a dia nosso ali, que é mais você faz com que os caras desistam daquele plano. Porque se eles quisessem executar, infelizmente eles conseguiriam. Né? A gente ia lutar até o final. Não sei qual que ia ser o resultado da guerra, mas a gente ia lutar bravamente até o final. Então, assim, nós temos o Capitão Alberto Mendes Júnior como o nosso herói, símbolo da Polícia Militar, né? Temos inúmeros comandantes que nos inspiram diariamente, cada um com o seu estilo de liderança, né? Cada um tem o seu estilo de liderança. E todos esses estilos vão formando a nossa liderança, né? Porque, como a gente já citou aí, 70% da nossa liderança é desenvolvida no dia a dia. Porque eu vou pegando um pouquinho de tudo aquilo que é bom e vou trazendo para mim, né? Um case sobre liderança aí que você pensou. Calil, ainda relacionado a essa missão que nós cumprimos lá no interior de São Paulo, nesse período aí eu fui passar o Natal. 24 para 25 eu estava responsável pelo policiamento lá no interior, nessa missão aí de um possível resgate de problemas que estavam acontecendo lá. E eu havia rondado a tropa, eu havia cumprimentado os policiais de 24 a 25 no Natal, a família toda aqui em São Paulo, né? Mas a gente já tá acostumado com isso. Muitas datas dessas nós estamos longe da família. E quando eu recolhi para o quartel, já era umas 4 horas da manhã, que eu recolhi para a base. Em seguida, o sentinela veio e me avisou que o subcomandante da Polícia Militar, um homem que comanda 80 mil homens, ele queria falar comigo. O subcomandante quer falar com o senhor. Aí eu falei, por que você não me transferiu por telefone? Você veio me bater aqui. Eu falei, não, o subcomandante está aí. A 600 quilômetros da capital de São Paulo, às 4 horas da manhã. Cheguei lá, estava o subcomandante da Polícia Militar.
Aí eu cheguei, me apresentei, ô comandante, que inclusive foi comandante nosso lá na rota. Falei, ô comandante, o que aconteceu que o senhor veio até aqui? Aí ele pegou e falou assim, me vê como é que vocês estão, vamos rondar a tropa. Aí às 4 da manhã, nós saímos, fomos em todos os postos que estava a nossa tropa. O coronel, depois foi comandante-geral, o coronel Alencar cumprimentou todos os policiais com um aperto de mão, agradeceu. E quando deu umas 7 da manhã, ele pegou a viatura dele e voltou para São Paulo. Então esse é um grande exemplo que a gente tem de liderança. Um grande exemplo que eu guardo. E no mesmo ano, na virada do ano, no dia 31, quando um outro oficial estava lá, quando deu 11 horas da noite, aí eu já estava de folga, eu estava em casa. Um outro oficial me ligou e tirou uma foto e falou, olha quem chegou para passar o ano novo com a gente. O comandante do policiamento de choque. Uma das pessoas que eu destituí também é um oficial que ele é exemplo para muitos de nós, que é o coronel Gasparian. Ele chegou lá na virada do ano, deixou a família dele em casa, aqui em São Paulo, rodou 600 quilômetros sozinho na viatura dele, que não levou nem equipe. E ele chegou lá e passou a noite de 31 para o dia 1º daquele ano junto com a tropa. E no outro dia ele foi embora. Isso não tem preço para a tropa. Imagino. Para quem a gente lidera, isso não tem preço. Eu imagino, porque é além do fazer, Justamente. né? O soldado da Polícia Militar, aquele que tem 1 ano de formado, 2 anos de formado, ele olhar para o lado e ver um oficial com 35 anos de polícia, coronel no topo da carreira, e ele passar a noite de 31 para dia 1º, junto com ele, muitas vezes comendo uma marmita no ano novo, a ceia dele é uma marmita, ele fala, eu tô no lugar certo. É verdade. E aí é a inspiração Justamente. e tudo mais. Por isso que a gente fala da inspiração. Sobre bases teóricas, já que a gente falou de liderança, o que você leu, que você recomendaria, que foi incrível pra você? Vou pegar o top 1 aí. Top 1. Cara, eu trouxe até um monte de livro aqui, sabe? Porque o pessoal pergunta pra gente, às vezes, eu devia ter perguntado sobre um livro, não sei o quê. Sabe o que eu li, assim, que eu gostei demais, recentemente? Pipeline da Liderança. Tá. Pipeline da Liderança. Pipeline da Liderança, do Rancaran, né? Tá. Eu ia até pegar aqui, ó. Pode pegar aí. Coutinho, o que enquanto o Emanuel pega ali, o que você... Calil, a maioria dos livros que eu li relacionados a esse assunto, quem me empresta é o Emanuel. Ah, é? Então, e qual que você mais gostou? Não, aquele do barco, Emanuel. Esse... só um pouquinho. Eu trouxe algumas coisas aqui que eu adoro, né? E tudo rabiscado, O cara. Pipeline tá ali, ó. Esse barco também é seu. Esse livro aqui é muito bom. Esse eu já li. Esse aqui eu já li. E Calil, eu tenho ele em casa. O melhor livro que vai ensinar a gente sobre liderança é a Bíblia, né? Também, né? Também porque... É a Bíblia, né, meu? A Bíblia, ela vai... E tem um esses livro... livros aqui, eles são coadjuvantes de um ator principal, que é a Bíblia. E tem um livro que eu já li também, que eu não sei com quem ele está, que chama-se Jesus, o Maior Líder. Não sei se vocês já viram ou viram, mas eu queria ver esse do Pipeline aqui para mostrar pro pessoal. Cara, esse livro é fantástico, né? Ele fala de você líder de si mesmo até... Eu não sei se pega aqui, mas eu vou fazer isso aqui para o pessoal ver de casa. Depois a gente pode colocar uma foto deles aí. E tem só um pouco de livro aqui, né, gente? Vamos colocar na descrição lá pra vocês. Nos últimos 2 anos aí, assim, que são livros que eu gosto, que eu rabisco, que eu releio. Eu acho legal isso. Eu achei um livro aqui, cara. Esse livro, Gerente Minuto. Cara, foi o primeiro livro de liderança que eu li quando eu tava no meu primeiro CFO em 1998, cara. Eu mexendo lá em casa achei, vou até reler. Gerente Minuto. E o maior ensinamento desse aqui, o Coronel já falou aqui no podcast, né? Ele falou que é elogio em público e chame atenção no privado, né? É o maior ensinamento, assim, que eu tenho gravado desse livro, né? Que eu li em 1998. Mas tava lá guardada, tá meio bagunçadinho. Na época eu ainda não tinha o hábito de rabiscar os livros, né? Mas, enfim. Riscar é bom. É o seguinte, você que nos acompanha aí, foi um papo bastante diferente, né? Talvez do que vocês tenham acostumado a ver por aqui nos nossos programas.
Porém, extremamente... Aqui. É? Vocês que nos acompanham aí devem, né, ter percebido que foi um papo bastante diferente. Um outro olhar, né, uma outra dinâmica aqui, trazendo um pouquinho da experiência que tanto o Emanuel como o Coutinho têm tido na rota. Eu espero que para vocês tenham valido muito a pena. Do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista de contrastar isso com a realidade que a gente tem. Né? O que eu posso aprender com a liderança das outras pessoas, o que eu posso trazer para a minha empresa. Para encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos assiste, falando de liderança, né? O que vocês querem, como é que vocês inspiram outras pessoas, o pessoal que nos vê agora, que frase, que nome, que citação, só pra gente encerrar uma mensagem de cada um de vocês aí. Eu sei, eu tô pegando, eu tô tentando tirar o máximo de vocês aqui desse bate-papo. Começa. Eu? É. Cara, o Coronel citou a Bíblia, né? Eu também tenho Jesus como o maior líder de todos os tempos. E eu ouvi em algum samba, eu sou do samba, né? Eu vi em algum samba, eu vi em algum lugar a seguinte frase: se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar. Né? Por quê? As decisões do líder nem sempre agradam a todos. Nem sempre agrada. Só que aquela sua decisão ela tem um objetivo. Né? Você que falou, né, Vinícius, que a decisão, apesar dela ser solitária, ela é solidária. Essa eu ainda não tinha ouvido. Eu sempre tive isso, que o líder de fato ele é solitário, né? Mas eu não tinha ouvido essa parte que ela é pra solidária. Alguém, né? Você faz isso para alguém. E o líder ele toma a decisão para o grupo, para a empresa, para a instituição. Nós estamos rumo aos 200 anos. Então essa evolução tem transformado a rota tem se transformado dia a dia. E diariamente eu provoco o nosso grupo de oficiais o que você espera da rota daqui 5 anos. E às vezes eu vou ter que tomar uma decisão aqui que imediata não vai agradar. Mas eu tô olhando lá na frente. Lá na frente vão me agradecer. Mas no momento não agrada. Então eu vivo de vez em quando, essa frase vem na minha cabeça. A gente sabe que tem críticas, muitas decisões nossas tem críticas, mas também eu levo as críticas sempre pelo lado construtivo. E se a crítica é de alguém que não pensa em me acrescentar nada, entra no ouvido, sai no outro. Posso tomar a liberdade de adicionar um pensamento à sua Claro, frase? Claro. Melhor o feito do que o perfeito, não é? Não tem alguma coisa assim também que as pessoas falam, né? Tem tem uma teoria agora do 1% cada dia, né? Ou seja, não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar de mim e tá tudo bem, mas é melhor fazer do que não fazer, né? Eu acho que isso. Coutinho, para encerrar. Calil, a frase que eu tenho, o Manuel já ouviu algumas vezes. Inclusive eu tenho tatuada no meu corpo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu não acredito na sorte, Calil. Eu acredito no trabalho. Eu acredito na dedicação. Naquilo que você enxerga e que você acredita que vai realizar. É isso que eu acredito. Sorte, eu não conto com ela. Muito bem. E assim, fala. Eu queria dizer para vocês que se vocês assistiram, eu convido que vocês reassistam. Porque tem um paralelo e tem aqui uma lição muito clara sobre empreendedorismo. Disciplina, ética, liderança, como cuidar dos próximos, como tomar uma decisão para que isso ajude as pessoas, a responsabilidade que você chama para si. Então, tudo isso, para mim, é uma aula de empreendedorismo, sim. Tem lealdade, tem tudo. Tem fé, que é importante, independente, né, da crença que a gente tenha, mas acreditar em alguma coisa, tudo isso faz parte da nossa vida. Eu sempre digo que eu tenho para mim que a maioria das faculdades no Brasil não ensinam a gente a ser empreendedor, né? Ensina você a ser funcionário, né? E aí a gente tem aqui duas pessoas super importantes aí na segurança pública, doutorado, né? Um doutor, um mestre, bacharel, o que demonstra, assim, que a corporação
né? São 63 doutores, então, Não, né? muito mais. Isso o que Só estão na- ativa. na- Só é, nativa São hoje. coronéis, mas É. entre tenente-coronéis, majores, e os que é um número muito grande. Ou seja, de doutor, fora os fora que são mestrados, mestres, né? Ou seja, estude muito para que você consiga seguir esse caminho. Obrigado. Que honra tê-los aqui. Foi muito importante, foi uma aula. Obrigado mesmo. Muito Legal, bom, aprendemos muito bom. bastante hoje. Obrigado, obrigado mesmo de coração aí. Vocês sabem que o espaço está sempre aberto, tá? Quando quiser contar novidade, coisa boa também, que ninguém quiser mostrar, pode vir aqui que a gente mostra aqui. Tá joia. E é importantíssimo isso. Obrigado para você que está em casa, nos assiste. Vou reforçar o convite do meu amigo aqui. Se você assistiu até aqui, assiste novamente, com um caderninho do lado, anota as suas reflexões. Quer novidade? Só aguarda aí que vem muita coisa boa acontecendo por aí. Terceira temporada batendo a porta. A gente se encontra na terça-feira que vem, se Deus quiser, às 21 horas. Tá bom? Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.